Queridos, nós estamos numa série chamada Fundamentos nesses dias aqui. Eu tenho pensado em como a gente vai terminar isso, porque geralmente o que diz os especialistas em séries de pregação para uma igreja, eles dizem que uma série não pode passar de 4 ou 5 semanas. Mas eu tenho pensado em como a gente pode ou fazer 2 séries sobre fundamentos ou estender essa série um pouquinho mais. Porque não há como fundamentar uma igreja sem ter tempo para isso. Eu entendo que nós não conseguimos fazer isso no culto de domingo, porque o culto de domingo nós temos um período curto de palavra, ela precisa ser, além de ensino, precisa ser inspiradora. Nós não conseguimos dar todos os fundamentos bíblicos num culto de domingo, porque isso precisa de tempo para a gente abrir as escrituras, abrir a Bíblia e então estudar profundamente a Bíblia. Mas nós fazemos isso de forma muito bem, a nossa comunidade, e isso eu sou muito feliz de poder dizer isso. Toda pessoa que começa a caminhar conosco, ela tem uma linha, ela tem um trilho a seguir, para que ela possa desenvolver-se na fé. Então ela começa com a gente, ela precisa fazer um curso de introdução, de participar com a gente na integração, para poder entender que família é essa que ela está abraçando. Pois se ela quer caminhar na fé conosco, ela vai para o batismo, e ela precisa fazer um curso para entender o que é salvação, o que é batismo, batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo. Algumas coisas que eu vou falar para vocês aqui, você que está no trilho da fé, você já foi profundamente ensinado nas nossas escolas. Depois disso, a pessoa indo ao batismo, ela tem a oportunidade de entrar na nossa escola, que é o treinamento de discípulos, que são quase 20 aulas, que vai te ensinar nas escrituras as bases da fé. Se você não fez o TD, que é o treinamento de discípulos, você precisa desse fundamento. Então nós oferecemos para vocês muitas outras oportunidades de fundamentar caráter, fundamentar a hombridade, fundamentar a sua feminilidade, o seu casamento, você como pai, os adolescentes, os jovens, as crianças estão recebendo o ensino lá onde elas estão todo domingo, em uma porção para que você possa trabalhar com seus filhos em casa. A igreja ela só dá a cereja do bolo, mas quem ensina em casa são os pais. Um pai não pode colocar a responsabilidade do ensino das escrituras na igreja. Ele precisa estar firme nas escrituras, na palavra de Deus, para ensinar seus filhos. É esse o fundamento. Então, nós temos uma igreja que vai te dando fundamento na caminhada da fé. Mas eu entendo que alguns de vocês precisam ter sal no domingo em sua boca, para que vocês tenham sede de buscar mais. E a minha intenção nessa série sobre fundamentos é colocar um pouquinho de sal na sua língua, para que você tenha mais sede, que você se desperte, que você entenda que a vida cristã não é frequentar um culto, que a vida cristã não é ser uma pessoa fiel nos dízimos e dizer, estou fazendo a minha parte. Porque, irmãos, quem conhece a palavra, mesmo quando está desviado, ele continua sendo fiel. Alguns deles sabem que nisso não se toca, mas não tem a ver com dízimo, não tem a ver com frequentar culto, não tem a ver também com você ser uma pessoa tão boa e você vir e servir aqui e você está participando de todas as coisas que tem. Também não tem a ver com você ser uma pessoa tão caridosa e cuidar dos pobres. Na verdade, tudo isso faz parte da vida cristã, que é fundamentada em uma firme realidade de conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo de verdade. E o que eu quero compartilhar nessa manhã, talvez seja, eu tenho falado para vocês toda semana que eu chego aqui, digo, esse é um fundamento dos mais importantes. Porque um bom engenheiro, um bom mestre de obras, um bom pedreiro, ele não considera uma só coisa importante. Não é só o cimento que é importante, não é só a pedra que é importante, não é só a areia que é importante, não é só o ferro que é importante. Todas essas coisas constroem o alicerce.
E é importante que nós entendamos isso. Mas eu quero chamar essa palavra hoje de o fundamento que sustenta tudo. O fundamento que sustenta tudo. E a minha pergunta para você hoje, eu quero que você seja muito sincero, e eu quero fazer uma pergunta direta para você. O que sustenta a sua fé? Pense nisso. Sério. Pare e pense nisso. O que sustenta a sua fé? Faça essa pergunta internamente. E eu quero abrir um pouquinho, perguntando para você, quando tudo começa a roer na sua vida, desmoronar, o que sustenta a sua fé? Quando o dia mau chega e você pensa em desistir, o que sustenta a sua fé? Eu quero perguntar, quando o luto bate na sua porta e você tem que enfrentar uma dor inimaginável, o que sustenta a sua fé? Quando o desemprego chega, a realidade financeira bate à sua porta em que você não tem condições nem mesmo de respirar, pensando que tudo vai desmoronar, o que sustenta a sua fé num momento como esse? O que te dá força quando momentos difíceis chegam? Irmãos, se a resposta não for a palavra de Deus é que sustenta a minha fé, é nisso que eu estou ancorado, é nessa palavra que eu estou ancorado, não é na profecia que eu recebi de alguém, ainda que ela me lembre coisas no momento difícil de quem eu sou em Deus, não é a palavra do pastor de domingo, não é a canção da Cassiane, vai chorando louve, vai andando louve, não é isso que sustenta a minha fé. O que sustenta a minha fé é esse fundamento, é a palavra de Deus. E se você não tem isso como resposta, então, meu irmão, sua fé está sustentada no lugar errado, em emoção, em filosofia, em homens. E é por isso que eu tenho dito que nós não queremos uma igreja grande por fora e tão pequena por dentro. Nós queremos uma igreja grande na sua essência, em quem você é em Deus. Então, Deus vai poder brilhar através de nós. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo ao seu discípulo Timóteo, um jovem pastor. No capítulo 3, versículo 14, essa é a segunda carta que ele escreve a Timóteo. Talvez seja uma das cartas mais emocionantes do apóstolo Paulo. Uma carta rica em cuidado. Sabe quando você tem um jovem que você quer que ele mantenha a sua fé, seu lugar de pastoreio, quando você tem alguém que você diz, eu não quero que você se perca. Essa carta, ela é cheia de vida, ela é cheia de conselhos, ela é cheia de fundamentos. Uma das mensagens que mais me tocou nesse ano foi em Timóteo, quando Paulo escreve e ele está pedindo, venha antes do inverno. Venha antes do inverno. Falando sobre a necessidade que ele tinha de ter pessoas perto. E Paulo fala sobre os fundamentos que esse jovem Timóteo precisa ter. Mas ele escreve à igreja que Timóteo pastoreava. Então o que você vai ler agora, está abrindo agora diante dos seus olhos, é uma carta para a igreja de todos os tempos. E quando Paulo a escreveu, ele pensou na vida plena em 2024. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Você tem convicção na palavra? Você tem convicção no que você aprendeu? Pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras. Porque se você lê a carta, Paulo diz que Timóteo aprendeu de sua mãe e de sua avó.
que se converteram ao judaísmo muito cedo e tinham as escrituras em suas mãos. E essas escrituras eram o quê? Essas escrituras eram o Velho Testamento, porque o Novo Testamento vem só depois. Então, o que ele está dizendo a Timóteo? Essas sagradas escrituras são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Está dizendo, se você lê a Bíblia, você vai perceber o quanto você precisa de salvação. E o que é interessante nisso é que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, o Velho Testamento, as escrituras que você leu, aponta para Cristo. Então, irmão, não existe essa coisa de isso está no Velho Testamento ou está no Novo Testamento. E é isso que eu quero fundamentar com vocês nessa manhã. Porque toda a Escritura, diga comigo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Toda a Escritura. Pastor, mas nós aplicamos no dia de hoje os conselhos que estão lá em Números, em Deuteronômio. Nós vamos entender quais são as leis de Deus, quais são as leis sanitárias de cuidado de um povo no deserto, quais são as leis que era para uma nação, mas todas essas coisas são ensino para nós. Nem todas as coisas são doutrina, mas toda a palavra, ela é ensino para nós, porque ela é inspirada de Deus, e ela é útil para o ensino, mas também para a repreensão. Às vezes você está lendo o Velho Testamento, e você vê pessoas caindo, pessoas não quebrando altares, pessoas se dividindo entre Deus e o mundo. Aquilo, na verdade, é uma aplicação para te ensinar, para te repreender. Você diz, como pode? Eu estou lendo o Velho Testamento e eu estou sendo repreendido pela palavra. E a palavra vai nos falando enquanto nós lemos. É para a correção, é para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, para tudo que ele fizer, no trabalho, na família, na igreja, na sociedade, para toda boa obra. Então, meu irmão, a pergunta é: onde você está ancorado? Como a igreja foi se perdendo dessa palavra, foi se distanciando dessa palavra? Eu estou pensando em algum momento nós falarmos sobre esse processo de distanciamento da igreja, do fundamento, da palavra, para a gente apresentar aqui para vocês uma linha de distanciamento. Porque ao olhar para a igreja de Atos, para a igreja aonde é a base da nossa fé, aonde eles morriam por Cristo, aonde eles estavam crescendo, aonde eles estavam vivendo um avanço do Evangelho, aonde os discípulos, os 12 apóstolos, foram espalhados por todas as nações da redondeza para pregarem o Evangelho e serem martirizados por ele. Algumas nações hoje inteiras ainda continuam com sua fé, porque um dos 12 pegou um barco e foi em direção àquela nação, porque ouviu do Espírito que eles precisavam sair de Jerusalém, irem até a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E esse Evangelho foi se alastrando, foi avançando. Mas ao olhar para a igreja de Atos, eles tinham um fundamento na doutrina dos apóstolos. O apóstolo Paulo está ensinando a Timóteo: Timóteo, toda a escritura, ela é útil para a sua vida. De Gênesis até Malaquias. E agora o que chega a nós, além de Gênesis a Malaquias, agora chega os evangelhos. Agora chegam também as cartas paulinas. E chegam os livros, o livro de Apocalipse. E toda essa escritura, ela é inspirada por Deus. Eu quero responder algumas perguntas hoje. Será que isso é verdade? Quem prova que isso é a palavra de Deus? Por que eu posso acreditar que isso daqui é inspirada por Deus? Não é obra de homem? Como eu vou fundamentar? Eu sou erudito, eu tenho um conhecimento
que a filosofia me deu, como eu posso acreditar que isso é realmente base para eu conduzir minha fé, minha família, minha esperança no futuro. E sabe, irmãos, a igreja foi se distanciando dessa palavra. Ao você ler a igreja que estava em Atos Apóstolos, a igreja do primeiro século, você encontra uma igreja que cuidava uns dos outros, que se dedicava à oração, que se dedicava à palavra, que se dedicava à comunhão, ao partir do pão. Em Atos capítulo 2, versículo 42, diz, Atos 2, 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. A igreja primitiva, ela estava dedicada a aprender o que os apóstolos estavam ensinando, porque eles ouviram de Cristo. Eles se dedicavam à comunhão, em compartilhar uns com os outros. Eles se dedicavam ao partir do pão, ao cuidar das necessidades uns dos outros. E eles se dedicavam às orações. A igreja primitiva, ela tinha essa força, esse poder. Mas o que acontece é que os anos foram se passando. E eles foram se distanciando da palavra. E aquilo que era apenas uma prática, até durante a perseguição, eu não sei se você sabe, eu quero falar isso quando falar sobre a linha do tempo, que algumas coisas que as pessoas fazem, por exemplo, de acender velas. A igreja primitiva acendia velas, mas não era para acender velas para adorar, ou para venerar, ou para fazer qualquer tipo de oração a qualquer pessoa. A igreja primitiva acendia velas porque eles muitas vezes precisavam estar em cavernas, em lugares escondidos por conta da perseguição, e eles acendiam velas. Então, por conta da perseguição, esse estilo de vida comunitária se tornou então um tipo de tradição. O que a igreja foi se afastando durante os anos, até que chega, depois de tanta perseguição, em 315 ou 317 depois de Cristo, quando Constantino, o imperador, segundo o que dizem, se converteu a Cristo ao ter uma visão da cruz de Cristo em uma das suas cruzadas. Ele então acaba se tornando um cristão, porque ele percebeu que o cristianismo estava avançando e aonde ele chegava, os cristãos estavam sendo poderosos na sua ação, e ele agora traz o cristianismo junto com o Estado. E a igreja que era a igreja católica, igreja universal, porque a palavra católico significa universal. Agora a igreja não se torna apenas igreja católica, que é uma igreja universal, se torna uma igreja católica romana. E com a intenção de não ter mais perseguição aos cristãos, vocês não precisam mais se reunir, vocês não precisam mais ter comunhão, eu vou construir catedrais e eu vou trazer vocês para dentro dessas catedrais. E agora as escrituras, que antes eram compartilhadas oralmente, e alguns mais estudiosos transcreviam e passavam de pai para filho as escrituras, agora não mais, agora essas escrituras serão traduzidas para o latim, e apenas um sacerdote vai ter direito e acesso às escrituras. Então, uma das coisas que se perpetuou durante anos, quem lê a Bíblia fica louco. Quem lê a Bíblia fica louco. Um medo de ter acesso às escrituras. E toda vez que o cristianismo se afasta do fundamento e começa a estabelecer palavras de homens, começa a ser guiado por decretos de homens, se estabelece indulgência, se estabelece dogmas, se estabelece heresia. Eu posso ser uma pessoa muito carismática, eu posso ser uma pessoa que influencia vocês, eu posso colocar uma boa música atrás de mim para pregar, eu posso ser um telão e quando eu falar alguma coisa, até colocar um vídeo que vai tirar lágrimas de você.
Eu posso contar minhas histórias que vão te convencer, vão trazer ao seu coração um sentimento, meu Deus, como eu fui afagado nas minhas emoções. E você sai de um culto como se você tivesse saído de uma experiência de imersão de um coaching. E você sai dizendo, uau. Mas se tudo que for dito não é fundamentado na palavra, nas escrituras, não tiver firme fundamento aqui, tudo que nós temos é obra de homem. A nossa sociedade hoje dificilmente se agarra a dogmas, se agarra a sistemas, mas a sociedade hoje se agarra à emoção, a egocentrismo, a filosofias. E nós estamos sendo conquistados por pessoas que falam bem, por pessoas que nos mostram a nossa identidade, o quanto nós podemos ir longe, o quanto nós somos o máximo, o quanto nós vamos ser incríveis aonde a gente vai estar. Tudo baseado no eu. A igreja, ela só resiste ao tempo quando ela está baseada, fundamentada nas escrituras, e não num homem, não num pastor com tecnologia. E eu respeito tudo isso e eu amo tudo isso. Quando eu vou preparar uma palavra para vocês, eu sei o que o Espírito Santo quer falar através de mim, e eu quero que vocês tenham a melhor experiência naquilo que o Espírito Santo quer falar. Então eu construo a palavra, colocando meus testemunhos, pensando em como você vai absorver essa mensagem. Mas, irmão, se não tiver fundamentado na palavra, tudo serão lágrimas momentâneas, desejos momentâneos. E quando você sai, você perdeu o melhor de Deus para a sua vida, que é a palavra de Deus. No ano de 1500, quando aconteceu a Reforma Protestante, Lutero, um dos sacerdotes católicos, disse, não, a Bíblia não pode ser exclusiva de uma pessoa. A Bíblia precisa estar nas mãos do povo. E ele então cria todo um processo, a prensa de Gutenberg, e ele então, através daquilo, começa a imprimir e traduzir as escrituras. E dizer, todos vocês têm direito à palavra. E ele começa, uma das coisas mais importantes, a falar sobre a autoridade da palavra de Deus, a autoridade das escrituras. Vocês precisam ler a Bíblia, vocês precisam construir a sua vida baseado na Bíblia. Então, quando chega a Bíblia nas mãos daquelas pessoas, elas começam a dizer, não, mas isso não está escrito na Bíblia. E eu tenho pedido para vocês, vez após vez, leia a Bíblia. Achei tão bonito, a Sabrina estava me contando uma história que eles pegaram um Uber, ela e a pastora Silvia, lá em São Paulo, e eles encontraram uma pessoa que tinha abandonado a família original e tinha formado uma nova família homossexual. E ela diz, agora eu estou frequentando uma igreja inclusiva. E ela falou o nome dessa igreja, uma pessoa que antes de cair, eu fui vê-la muitas vezes, uma mulher muito forte, uma pregadora, e ela caiu, e ela hoje está casada com uma outra mulher, e ela está pastoreando uma igreja inclusiva. E antes de eu continuar, eu quero abrir só um parênteses. A igreja não precisa ser inclusiva, porque o evangelho não é que exclui alguém. A igreja, ela é a igreja que abraça todos, ama todos. Você nunca vai encontrar a gente aqui rejeitando qualquer pessoa que seja. Então essa pessoa diz assim, eu descobri que eu posso ir para o inferno por qualquer outra coisa, menos acho que foi a Silvia que falou, alguém me conta. A Lucélia que me contou, que você que falou. Então o que aconteceu foi que ela disse assim, eu posso ir para o inferno por muitas outras coisas, menos por essa prática. E a pastora Silvia, a Lucélia falou, ela foi tão sábia. Porque ela não disse,
você está errado, ela não disse qualquer outra coisa, ela só disse assim: sabe o que eu posso dizer? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Só leia a Bíblia. Leia a Bíblia e ela vai falar com você. Eu disse: sábia. Parabéns, pastora. Irmãos, às vezes nós estamos querendo discutir coisas que nós não vamos convencer os outros. Uma mudança não vem pelo seu falar, a mudança vem pelo fundamento. É pelo fundamento. Porque às vezes nós estamos nos tornando rejeitando tantas pessoas, tão inconvenientes na nossa mensagem, quando na verdade tudo que nós temos que fazer é as pessoas lerem a Bíblia. E eu não posso ter medo de pregar a Bíblia. E para o caminho que nós estamos indo, como igreja, nós vamos cada vez mais precisarmos ter conhecimento da Bíblia. Porque os dias serão maus. E as doutrinas que vão contra a palavra de Deus virão e vão contaminar até mesmo muitos. E a igreja, quando na Idade Média começou a voltar-se então para as Escrituras, houve um problema sério nesse ponto. Porque ao eles começarem a ler a Bíblia, ao invés de eles praticarem o que a Bíblia estava falando, os nobres, eles começaram a ler a Bíblia e começaram a ter discussões teológicas. Então aquilo que era para ser vida prática se tornou apenas teologia morta. Tudo que o inimigo sempre quer fazer em nossas vidas não é fundamentar isso para a gente construir a nossa casa. Mas muitas vezes, e você precisa tomar muito cuidado com isso, conforme você vai vivendo uma vida cristã mais profunda, você vai andando com Deus, você vai precisar aprender mais, com um objetivo: praticar mais na sua vida. Você vai aprender mais, não para ser um teólogo de letra vazia, mas quanto mais você aprende, mais você se torna humilde, mais você pratica, mais você ama, mais você se doa, mais você se entrega. Não é para você discutir com outro e dizer: o que você acha? Por que Eliseu mandou matar o menino que chamou ele de careca? Aquelas coisas que quem começa a ler a Bíblia começa a fazer perguntas e vai um pouco mais profundo, e daqui a pouco essa pessoa entra em heresia, porque ela teve muita letra e pouca prática. Agora, irmãos, não é nenhuma coisa e nem outra. O Evangelho não é o extremo daqui nem daqui. O Evangelho é você fundamentar-se na palavra para praticar na sua vida. Conheça uma pessoa cheia do conhecimento da palavra de Deus. É a pessoa que pratica a palavra de Deus com tudo que ele pode. Nós encontramos lá em São Paulo um casal de pastores que estavam arrebentados por conta de uma situação numa igreja que aconteceu, que foi muito triste. Depois de anos houve uma queda de um pastor. E esses pastores então saíram. E eles estavam lá em São Paulo e eles falaram: pastor, a gente conhece vocês, tenho ouvido falar muito de vocês, e nós gostaríamos de participar do MFI, porque nós ficamos 17 anos num lugar que a gente não podia ouvir mais ninguém, não podia buscar mais outra coisa, e a única coisa que nós tínhamos era a palavra que vinha do púlpito. Se o pastor falava, era lei. E eu disse: deixa eu perguntar para vocês são inteligentes? Vocês são muito inteligentes, eu percebo isso. Eu preciso matar uma curiosidade minha. Vocês não liam a Bíblia? Líamos, pastor, mas nós líamos pela lente daquele líder espiritual. Vocês nunca questionaram as coisas que ele estava falando? Não, pastor. Eu disse: vocês ficaram 17 anos lá e vocês, inteligentes assim, por que fizeram isso? Falaram: pastor, porque nós nos convertemos, tivemos uma experiência linda com Jesus. Nós estávamos numa outra religião, abraçamos o Evangelho. Então tudo que nós queríamos era aprender com pureza de coração. E ao invés de nos guiarem à palavra, nos guiaram ao carisma do pastor.
E eu fiquei pensando, irmãos, parece ser tão distante de nós uma realidade de pessoas que são influenciadas. Mas essa semana eu vi um Reels de um grupo de pessoas ao redor de um menino, e eles passando a mão no pé, na mão do menino, e um grupo enorme do lado de fora, porque aquele menino eles consideravam que era a reencarnação de um guru. E pessoas do Vale do Silício, pessoas que são gênios, que estão colocando aplicativos nas nossas mãos, e eles estão então buscando algo. Por isso, meu irmão, é tão fácil, se a gente não tem fundamento, a gente ficar indo para um lado e para o outro. E a gente coloca em risco nosso futuro, nossa eternidade, nossa família. Se fundamente na fé, se fundamente na palavra. Questione, faça perguntas. Não seja um crítico teológico, mas seja um crítico prático. E é por isso que, ao colocar nas mãos, nós não podemos pegar essa palavra para ser estudo de teologia, mas precisamos ter essa palavra para ter vida prática. É por isso que um dos nossos fundamentos aqui, teologia da vida plena, é uma teologia prática. Vamos seguir. E Deus também restaura esse fundamento da palavra, não apenas quando coloca a Bíblia na mão das pessoas, mas quando coloca o Espírito. E agora, no começo do século XX, começa um movimento de um derramamento do Espírito. E agora, tudo que o movimento pentecostal faz é dizer: vocês precisam ter a palavra para viver uma vida cheia do Espírito. E de novo os extremos acontecem. E sabe o que muitas pessoas dizem? Elas dizem assim: ou você é de uma igreja que prega a palavra e se aprofunda na palavra, então tem estudos bíblicos, mas adoração não é importante, experiência não é importante. É uma igreja que não aceita o movimento do Espírito, é uma igreja que não aceita o falar em línguas, o profético, porque tudo que eles olham é para o extremo do derramamento do Espírito. Pessoas que não têm ordem no culto, pessoas que durante a palavra, quem quiser grita alto e fala como quer, pessoas que rodopiam e não há nenhum problema no movimento do Espírito, desde que isso seja feito com ordem e decência no tempo e no lugar certo. E agora tem o movimento do Espírito que diz assim: não, nós temos a palavra viva, e aquele povo é muito frio, porque tudo que eles fazem é ter a Bíblia. Nós temos a experiência, mas a gente também tem a Bíblia. E é por isso que há um movimento de Deus esses dias, de igrejas muito sérias, como a nossa, que não precisa ter uma coisa ou ter outra. É o movimento da teologia da restauração, restaurando a palavra para a vida prática e o Espírito para uma vida de experiência profunda. E as duas coisas faz com que a nossa vida de fé seja tão poderosa, tão poderosa. Diga comigo: Espírito e palavra. Vocês estão comigo ainda aqui? Por que o fundamento da palavra é inabalável? Por que essa palavra que está nas suas mãos é inabalável? Vamos voltar para 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o seu ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra de Deus é inabalável, porque primeiro ela é inspirada por Deus. Diga comigo: ela é inspirada por Deus. Gente, isso daqui não é apenas um livro antigo, é a voz do Criador falando diretamente ao seu povo. Preste bem atenção nisso. Isso não é um livro que você lê para conhecer histórias. É o Criador falando com você. É um manual do fabricante. Tudo o que você precisa para a sua vida está aqui. Ela é inspirada por Deus.
E apesar de, eu quero colocar algumas coisas, vou ler por conta do nosso tempo. Apesar de ter sido escrita por cerca de 40 autores diferentes, em 3 continentes, ao longo de 1500 anos, que foi o período em que Gênesis e Apocalipse foram escritos, 1500 anos. Escute isso, a Bíblia apresenta uma unidade extraordinária na sua mensagem. Algo impossível sem a orientação de um Deus que é o autor dela. Porque temas muito complexos como criação, redenção, juízo, esses temas convergem sem nenhuma contradição. O meu livro, Voe Sem Asas, se você for procurar algumas coisas, você vai encontrar um livro pequeno, você vai encontrar uma contradição ou outra, porque é obra de homem, escrita num período de 6 meses. Agora você pensa um livro que chega nas suas mãos, 40 autores que não se conheceram. Poucos deles foram contemporâneos. Nunca imaginaram que o que eles escreveram, que era dado pelo Criador, seria colocado em um só livro e se tornaria a Bíblia. E tudo que eles escrevem durante 1500 anos, 6 meses já tem confusão. 1500 anos, não há nenhuma contradição. Nenhuma contradição. Você pode encontrar uma ou outra coisa que possa trazer algum tipo de, isso daqui pode ser um desconforto, mas isso não, por conta de ser um livro que teve uma outra interpretação, nada relativo à fé, doutrina, pode ser uma ou outra coisa relativa a tempo, nunca em discordância, pense nisso. Nunca em discordância, apenas uma questão de números, uma questão de tempo, uma questão de, isso daqui parece que foi mal colocado na linha do tempo, mas isso é um livro antigo. Mas nada relacionado à doutrina, à fé e à compreensão sobre salvação, justiça, criação e redenção. A ciência e a história confirmam a Bíblia. Embora a Bíblia não seja um livro de ciência onde ela toca em questões científicas e históricas, a Bíblia é precisa, porque no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 22, diz sobre a redondeza da terra. E antes eles achavam, e agora alguns também acham, sobre a terra plana. Mas Isaías já falava que a terra era redonda. Em Salmos 8:8, o salmista fala sobre as correntes do mar. Os eventos históricos confirmados, como a existência dos hititas, por exemplo, por muito tempo negada pela arqueologia, mas posteriormente confirmada, mostrando que a Bíblia estava correta. E se você for mais a fundo ainda, a Bíblia é confiável apesar de todos os séculos, porque ela tem uma preservação textual nela. Existem mais de 5.800 manuscritos gregos do Novo Testamento, muito mais do que qualquer outro texto antigo. Só um exemplo, Homero, a grande obra, tem apenas 643 manuscritos, e ninguém questiona a autoridade de Homero. O intervalo entre os manuscritos originais e as cópias existentes do Novo Testamento é curto. Muitas vezes apenas 50 a 100 anos. E isso supera em muitos outros textos históricos. Irmãos, nós estivemos em Israel, e ontem eu estava vendo um vídeo sobre Israel, falei, que saudade que eu tenho de Israel. Mas nós fomos nas montanhas de Qumran, aonde foram achados o maior e mais impressionante achado histórico de Israel e do cristianismo. Os manuscritos do Mar Morto, que foram descobertos agora, em 1947, por um jovem pastor que foi atrás de uma ovelha perdida. Parece tão interessante essa história. Foi atrás de uma ovelha perdida, e ele atacando uma pedra para ver se ela estava em uma das grutas,
ele ouve um barulho diferente. Ele percebe que não era pedra, era um barulho diferente. Ele ataca outra pedra e ele percebe que existem algumas coisas diferentes lá. Ele entra e ele encontra vários vasos de barro. E ele olha para aquilo e ele chama então alguém da autoridade de Israel e eles fazem ele faz a maior descoberta de todos os tempos. Dentro daqueles vasos estão os manuscritos do Velho Testamento, que foram preservados desde da época dos essênios, da época de João Batista, da época de Jesus, aonde os escribas foram transcrevendo a Bíblia e eles colocaram em rolos e colocaram dentro desses vasos e colocaram em uma dessas grutas e não foi encontrado até então. Ninguém hoje sabe aonde Israel guarda esses manuscritos originais. Você chega no museu lá em Israel, tudo que você tem em Israel são as cópias. Ninguém sabe aonde, porque é o maior tesouro de Israel, porque aquilo prova, nós servimos um Deus verdadeiro. E você percebe que o que está em suas mãos foi transcrito pelos escribas desde sempre. Por isso é maior descoberta para o cristianismo e também para o judaísmo. Então, isso que está nas tuas mãos não foi transformado pelos homens. Alguém foi escrevendo, não é assim que eles falam? Como você pode acreditar na Bíblia? Alguém foi colocando o que queria aí. Não. A arqueologia comprova isso. Existe uma evidência histórica. A Bíblia tem se provado historicamente precisa. Detalhes da existência de Pôncio Pilatos, o que lavou as mãos, e que lá, 2000 anos atrás, quem escreveu os evangelhos falam sobre Pôncio Pilatos. Antes, a existência dele era questionada, e isso por muito tempo a Bíblia, pelos eruditos foram ditas assim, não é bem verdade a história de Jesus, porque não tem evidência de que Pôncio Pilatos existiu. E agora, recentemente, encontraram na arqueologia as moedas que provam que Pôncio Pilatos realmente existiu. Outro questionamento, registro sobre o censo de César Augusto. Quando em Lucas 2 diz que Jesus precisou sair para fazer, quando criança, Maria e José tiveram que se mover por conta do censo. Hoje já se prova que foi um acontecimento real. E eu poderia dizer para vocês o quanto você encontra nessas escrituras profecias que foram cumpridas com precisão. Vou te dar um exemplo, para que você tenha isso como argumento. Algo impossível para menos autores humanos existentes, você falar uma coisa. Alguns que foram seguidores de Nostradamus, pegavam algumas coisas dele e diziam, isso aconteceu. A Bíblia é um livro de profecia também. E o que ela diz, ou já aconteceu, ou está acontecendo, ou acontecerá. Alguns exemplos apenas. O nascimento de Jesus em Belém. Miqueias profetiza sobre isso. Mateus fala sobre isso. A crucificação de Jesus. Ao ler o Salmo 22, você encontra o salmista falando em detalhes. Você pode anotar e ler depois na sua Bíblia. Salmo 22, o salmista escreve em detalhes a crucificação de Jesus. Isaías 53, o profeta está falando sobre a crucificação de Jesus de uma forma tão impressionante. Eu poderia falar tantas outras coisas, irmãos. Mas quando Jesus profetiza sobre a destruição de Jerusalém, ele está sentado e ele está dizendo, não ficará pedra sobre pedra. No ano 70, o general Tito entra, e por conta do ouro que tinha entre as pedras do templo, eles arrancam todas as pedras do templo. E a única coisa que se tem lá até hoje é o Muro das Lamentações. No ano 70, o que Jesus profetizou aconteceu. E eu poderia ter uma lista enorme para mostrar para vocês aqui.
Mas eu quero dizer que a maioria das alegações de contradições que as pessoas falam na Bíblia é resolvida com contexto. É só você ter uma tradução precisa ou uma compreensão adequada do gênero literário. E nenhuma delas invalida a mensagem central das Escrituras, nenhuma dessas diferenças. Você tem em suas mãos, meus irmãos, a palavra que é inspirada por Deus. Ela é inspirada por Deus. Timóteo diz que ela nos ensina e corrige. A palavra nos mostra o caminho certo e nos ensina ao sairmos do caminho errado. É aqui que você encontra o caminho certo e o que você não deve fazer. Foi bonito no meu GC essa semana. Nós temos pessoas que estão se convertendo lá e foi bem bonito, porque tudo que nós fazemos nos grupos de crescimento é ler a Bíblia. Gostei quando alguém me disse que estava indo para um GC e as pessoas não estavam lendo a Bíblia e o líder disse assim: gente, não faz sentido a gente vir aqui para ficar batendo papo ou ouvindo as necessidades de vocês. Nós estamos aqui para ler a Bíblia. E a Bíblia então vai cuidar das nossas necessidades e vai dar poder para a nossa comunhão. Irmãos, nós nos reunimos nos GCs ao redor da Bíblia. E também é triste para a gente saber que muitos que frequentam essa casa sequer abrem a Bíblia para ler. E quando chega o dia mau, aonde estão fundamentados? Porque essa Bíblia que nos ensina, e essa semana no nosso GC foi bonito, porque uma pessoa começou a ler a Bíblia, ela estava frequentando, mas tinha dificuldade para ler a Bíblia. E ela começou a ler a Bíblia, e quando ela leu a Bíblia, foi bonito que ela disse assim, nós estamos em 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João e 3 João. E ela disse assim: meu Deus, depois de ler tudo isso, eu tive que voltar para os grupos da família, que eu tinha saído, obrigado. Eu não precisei dizer para ela voltar, a Bíblia nos corrige. A Bíblia te diz, você está pegando pesado. A Bíblia te diz, não. Gente, algumas vezes eu estava orando, vinha bravo com a minha esposa aqui para a oração. Quando eu saía da oração, depois de ler a Bíblia, humilhado pelo Espírito Santo, não porque ele mexeu nas minhas emoções, porque a Bíblia disse, vai pedir perdão para a santa mulher de Deus. Deus faz tanta coisa quando alguém decide ser corrigido e ensinado pela palavra. E o apóstolo Paulo continua dizendo a Timóteo, ele diz assim, ela nos equipa. Sem a palavra nós ficamos despreparados para as lutas, meus irmãos. Sem a palavra você é um barquinho sem direção ao vento, num mar turbulento. Mas essa palavra é o porto seguro para você. Essa palavra é tão importante na tua jornada. É um perigo uma igreja sem a palavra. A igreja sem a palavra, sem a Bíblia, ela é vulnerável demais. Sabe por quê, irmãos? Porque essa igreja, ela acaba sendo arrastada pela cultura. Ela acaba, ao invés de transformar a cultura, ela é influenciada pela cultura. E eu não estou dizendo sobre religiosidade, sobre legalismo, sobre você estar numa estrutura onde você não é livre. Pelo contrário, uma igreja que não está firmada na palavra, ela está dependendo do carisma humano. Então, se o pastor não traz uma palavra de fé, se o pastor não traz uma palavra que afague as minhas necessidades, então eu vou buscar um lugar aonde eu sou satisfeito, aonde eu sou alimentado, quando na verdade a palavra de Deus, ela te desafia a fazer o alimento para você comer. Ela te desafia a buscar, a trabalhar, a levantar. É por isso que vocês não são mais crianças, porque vocês tiveram que em um momento para comer ter que trabalhar. É por isso que vocês não vivem mais comendo da mão dos seus pais, agora vocês estão trabalhando. Você tem que levantar, buscar, correr atrás. E esse é o lugar da palavra de Deus. A palavra de Deus para nós nos coloca para buscar mais. E eu quero te lembrar algo, e a equipe de louvor pode subir. Quero te lembrar algo. A palavra de Deus, ela não precisa de um upgrade.
A palavra de Deus, ela não precisa ser atualizada. A palavra de Deus não precisa ser reescrita. E a palavra de Deus não precisa olhar aqui e dizer assim, veja, esse daqui era um contexto que se enquadrava na cultura da época. Ao ler a palavra de Deus, você sabe o que é da cultura da época e o que é base para a fé. Pastor, e tudo isso, o que se aplica na minha vida prática? Irmão, sem ler a palavra de Deus, você se torna vazio demais. Você está construindo sua casa bela por fora. Você tem até roupa de crente. Você tem até uma linguagem de crente. Você tem até os jargões de crente. Está amarrado, repreendido. Sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Você tem tudo isso. Mas tudo é coisas de fora. Nós cantamos uma canção que diz assim, ó, e foi de dentro para fora, e foi de dentro para fora, aleluia, aleluia. Eu sei que foi o sangue, só podia ser o sangue. Ah, irmãos, a palavra de Deus, ela é tão poderosa, ela não precisa ser reeditada, reescrita, porque alguns dizem assim, bem, veja, aqui está falando sobre essas coisas, eu não preciso me alinhar, porque Davi pecou, e foi o homem segundo o coração de Deus, não entendeu nada, inocente. Davi pecou, e pagou tão caro por isso, e tudo que as escrituras estão dizendo, você não precisa pagar tão caro sobre isso, você não precisa. Você não precisa perder seus filhos, sua família. Você não precisa ter que lutar a vida toda de humilhação após humilhação para demonstrar que o teu coração é segundo o coração de Deus. Alguns de nós temos muita dificuldade com a Bíblia. Talvez porque a leitura da Bíblia que você está tendo é uma linguagem da Bíblia muito antiga. Ao ler, você está lendo lá e você começa, mas o que é jactância? Você comprou uma Bíblia que foi escrita na linguagem de 1500. Compra uma NVI, Nova Linguagem Internacional, que está bem perto do original e com uma linguagem muito mais atual. Ao invés de colocar jactância, coloca, não tem orgulho no seu coração. Ao invés de colocar concupiscência da carne, está dizendo os desejos da carne. Te ajuda no conhecimento, na facilidade da leitura. Primeiro ponto. O segundo, às vezes você não tem uma qualidade de leitura. Irmãos, eu descobri que eu tenho TDAH já na velhice, porque meu filho foi diagnosticado e o médico disse, olha, teu pai deve ter, porque tem um padrão. Mas eu lutei a minha vida toda com a leitura da Bíblia. Porque eu começava a ler um capítulo, no meio do capítulo eu já estava nas águas termais, não sei aonde. Eu já estava, o ferro foi desligado. Meu Deus do céu, eu tinha lido um capítulo inteiro, não tinha lido nada. Para eu me tornar um pastor, você não sabe o que eu tive que fazer. Eu tive que condicionar minha mente a ler capítulos 10 vezes. Porque eu coloquei assim, ó, se você no meio esquecer os 3 versículos anteriores, você vai ter que ler o capítulo inteiro. Eu judiei minha mente até que, ao ler a Bíblia, eu sabia, para eu não ler o capítulo inteiro uma vez só, eu tinha que prestar atenção da primeira vez. E eu voltei no começo do capítulo algumas vezes. Mas alguns de vocês têm dificuldade de ler ou não tem tempo para ler. Mas você pode ouvir. Eu tenho um discípulo no meu GC, ele diz, pastor, está muito difícil, ele é uma pessoa que tem uma profissão, ele é um superintendente, um diretor de uma empresa, e ele diz, pastor do céu, está me absorvendo tudo, então o que eu faço? Para eu poder ler, eu ouço. Então eu vou ouvindo para o trabalho e volto ouvindo do trabalho. Eu chego, quando tenho tempo, vou ler às vezes, puxa, está muito mais fácil. Ouça a Bíblia. Mas tudo que a gente não pode ter é desculpa. Porque tudo que nós temos
é tempo. Para 10 minutos, se você está num dos nossos GCs, são 8 capítulos, 10 capítulos, às vezes, a cada 15 dias. Você tem tempo. É de dentro para fora. Amém? Vamos colocar em pé. Vamos cantar em módulo 2. Já estou atrasado para o próximo culto. Você promete que vai sair rapidinho? Amém. Pai, nós te adoramos, te engrandecemos. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Bíblia. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor nos deu tudo o que nós precisamos. Pai, coloca o sal na boca deles agora, para que eles tenham sede pela palavra. Sede pela palavra, em nome de Jesus. Amém. Se você é novo, não vai embora sem pegar uma lembrancinha nossa, e nós vamos cantando enquanto você vai saindo. Deus abençoe.